já tinha esfriado, pode tirar o cavalinho da chuva que não esfriou não. O bicho ainda vai pegar e pegar feio. O pessoal da defesa do escritório brasileiro do X, a rede social de Elon Musk, no processo que o ministro Alexandre de Moraes o incluiu, mandou para o gabinete do ministro um pedido do Congresso americano para ter acesso aos e-mails enviados para os executivos da empresa no país. Isso mesmo, o Congresso americano quer saber tudinho, em detalhes, sobre o caso. Isso porque, dependendo do que acontece no Brasil, pode resultar em complicações muito sérias nos Estados Unidos. E respeito à Constituição americana é o que os congressistas do Capitólio mais têm. Eles não querem saber de repressão e nem de políticas ditatoriais com relação à castração do direito à liberdade, não. O envio do ofício aconteceu nesse fim de semana e o documento elaborado pelo Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados americanos solicita que a X Corporation, com escritório no Brasil, envie todas as ordens que foram emitidas por Alexandre de Moraes referentes à moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução da circulação de conteúdo, remoção ou bloqueio de contas, desenvolvimento, execução ou aplicação das políticas de moderação de conteúdo da X Corporation e muito mais. Ou seja, o bicho está pegando cada vez mais. E para falar sobre esse assunto também, está aqui conosco o estrategista-chefe do Rumo Econômico, Carlos Dias. Olá, Carlos. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Como você vê esse pedido do Congresso americano para ter acesso aos e-mails supostamente enviados pelo ministro Alexandre de Moraes? Lembrando que o Congresso americano não está enviando um pedido diretamente para o Supremo brasileiro, e sim para os advogados de defesa dos funcionários do X no Brasil. Como é que você vê isso? Bom, primeiramente eu queria agradecer a gentileza do convite, Paulo. É sempre uma alegria participar com vocês e com todos da sua audiência. Olha, é um momento de grande tensão, porque me parece uma situação bastante ímpar, né, de pessoas que operam no Brasil, no ponto de vista daqueles que são empregados, né, do Elon Musk no X, né, de certa forma, escudam-se em defesa no Congresso americano. Tem duas perguntas importantes. A primeira é que você já imagina que o país, o Brasil, você não tenha instrumentos de liberdade e de defesas naturais. E o segundo ponto é que esse assunto se foi revestido de uma grande, eu diria, importância, que até o Congresso americano quer acompanhar e quer ter a sua conclusão sobre as medidas que, eventualmente, o ministro Alexandre de Moraes tomou em relação a uma empresa americana e, obviamente, um dos maiores empresários do mundo, né? Com toda certeza. E agora vamos falar um pouco de economia, sobre a situação que está acontecendo no Brasil. Como você vê a iniciativa do governo brasileiro agora de mudar a meta fiscal para 2025, depois de 7 meses apenas de marco fiscal? O que está acontecendo? Olha só, a gente sempre falou desde o começo que o marco fiscal era uma liberação imensa para gastos. Ele não ia ter capacidade de conter gastos. Ele simplesmente dava ao governo a possibilidade de ampliar as despesas, o endividamento, sem nenhum risco que correu a anterior presidente vinculada ao PT de impeachment. Então, na verdade, o Brasil não tem um plano de metas fiscais, ele não tem um plano econômico, ele não tem absolutamente nada que se estabeleça no campo de uma realidade de desenvolvimento e de defesas, inclusive, né, da parte do Tesouro Nacional, com base para que a gente possa combater a inflação e também gerar, logicamente, uma força na moeda brasileira, como a moeda mexicana agora, né? O peso está se valorizando em relação ao dólar, porque apesar de ser governo de esquerda,
tomou medidas menos ruins que o governo brasileiro. Então, eu acredito, Paulo, que essas metas também não serão cumpridas. O que é estabelecido pelo governo é feito para não cumprir. É simplesmente um adiamento, né, para que dê menos choques traumáticos no mercado. Pois é, a proposta do Ministério da Fazenda era um superávit de pelo menos 0,25% em cima do PIB, né? Só que agora já estão falando em zerar, tipo, ficar no 0 a 0 já está muito bom. Só que o dólar, nesta segunda-feira, chegou na casa dos R$ 5,20 por causa da crise no Oriente Médio. Com isso, a economia brasileira, que já anda ruim das pernas, pode piorar na sua visão? Não, sem dúvida, porque um país que precisa de desenvolvimento, de tecnologia, né, de melhoria do seu parque industrial, quando o dólar sobe muito, transferências de tecnologia se tornam praticamente impossíveis, né? Não é que o Brasil esteja procurando isso, eu estou falando em tese. Eu acho que eu estou dentro de uma sala de aula conversando, né, vou chamar assim, com os alunos, e dizendo a ele, olha, o câmbio tem implicações graves, inclusive na desvalorização da moeda, e isso aplica também na direção da inflação. Então, um país que quer se desenvolver, ele tem que buscar minimamente uma estabilidade cambial para que ele possa fazer trocas de valor, né, com o mundo. E uma dessas especiais é exatamente no campo da tecnologia. E o Brasil, com esse avanço, né, do dólar, ele não tem capacidade de ampliar o seu parque industrial, modernizá-lo, né, através de tecnologias. O que vai consagrar o país, e que está consagrando o país, infelizmente, é que